Só um minuto, gente. Vamos começar? Meu áudio está aberto? Tá, estamos escutando você bem. Boa tarde, Namaskar. Bem-vindo todos. Hoje é dia 26 de setembro. Vamos dar continuidade ao nosso ciclo de seminários da Nanda Marga, com os nossos Dharmas Chakras, onde a gente vai tratar a temática do Ashtanga Yoga. A gente já cobriu a temática de Yama e Niyama, e a gente está trabalhando esse ciclo com os asanas. Hoje, nossa convidada
é a professora maravilhosa Jyoti, Georgia Vecchi, trazendo a temática Outras Técnicas para Práticas de Asanas e Tantra para de Raja Yoga. Ela é guiada pelos ensinamentos de Baba, tem formação na metodologia do Ashtanga Yoga, incluindo também o Tantra Yoga da Nanda Marga. Está aproximadamente 20 anos na caminhada de práticas e aulas, e provavelmente a gente vai ter uma demonstração, né, com a palestra de uma prática de asanas. Nós abrimos, então, o palco para a Jyoti. Seja bem-vinda. Nós temos uma demonstração de mais ou menos 1h30, e os 30 minutos restantes a gente vai abrir para perguntas e respostas. Muito obrigada, bem-vinda. O palco é seu. Obrigada. Jyoti, você perdeu a apresentação, mas chegou bem na hora. Isso. Namaskar a todos. Primeiro, gratidão pelo... Eita, ela caiu de novo. Daqui a pouco ela volta. Enquanto isso, a gente podia ir ligando as câmeras para todo mundo se ver no domingo à tarde. Eu amo o Baba, a gente já se vê, né, durante a semana. Ficamos cansados da cara um do outro, brincadeira. Ver umas carinhas aí. É igual o Dada Gananandi começa a chamar as pessoas. Tipo, Vishnu Priya, Ganga. Ó, o Diego aí já abriu. Namaskar, Diego. Fátima, namaskar, seja bem-vinda. Ela está chegando. Ela mora em Ilhabela, gente. Sabe como é que é nosso Brasil, né? Internet nos nossos cantinhos é sempre mais complicado. Ah, Jyoti, tô vendo Jyoti aqui. Chegou. A gente não está te ouvindo, Jyoti. Pronto. Eu juro que eu não vou mais mexer em nada aqui, ó. Vou ficar com a mão assim. Namaskar, pessoal. Gratidão pelo convite. E vamos lá. Fantástico esse convite para eu estar falando sobre asanas. Adoro asanas, pratico asanas. E tive o contato com o Baba através da prática de asanas dentro do espaço de yoga há 20 anos atrás, de dois margs, né? Lalita e Lakshmi. Então, é uma delícia, assim, pensar que dentro do espaço de yoga, realmente, depois do Dharma Chakra, você consegue entrar em contato. Eu tive aqui o privilégio de saber que a Amala também entrou em contato através de prática de asana, né? Inclusive comigo aqui na Ilhabela. Fiquei super feliz, porque a gente encontra Baba, de repente, num Dharma Chakra ali, e pronto, Baba entra dentro do nosso coração e foi, né? Então, é um privilégio mesmo ser um caminho. Hoje a gente está com esse tema sobre o Ashtanga Yoga, e falando em Ashtanga Yoga, a gente está em Ashtanga, né? A gente está falando de 8 membros, 8 angas de Ashtanga, de um filósofo que criou um compêndio, né, de informações, que você já deve ter ouvido falar, Yoga Sutra de Patanjali. Patanjali foi um filósofo, né, da Índia. Então, ele reuniu uma série de informações e fez esse Yoga Sutra, que vocês já devem ter ouvido falar.
E é um livro super acessível, né? Eu trouxe um que eu gostei muito, eu já li 3. O que acontece? Ele é um compêndio e dentro do Yoga Sutra de Patanjali tem ali a parte falando do Ashtanga, né? Desses yoga dos 8 membros. Então, eu sugiro que, se vocês gostarem desse assunto e tiverem interesse em fazer um estudo mais aprofundado desse livro, né, de Patanjali, eu trouxe aqui esse para vocês darem uma olhada. Eu tive contato com 3 livros sobre o Yoga Sutra. E realmente esse, assim, eu achei muito legal, tá? O Desikacharya, ele é filho de Krishnamacharya, depois a gente vai estar falando mais um pouquinho. Coração do Yoga, de Desikacharya. Então, e dentro desse livro é que tem os sutras. Então, é uma parte dele só, né? Vamos falar assim, olha, é uma parte, menos de 1/3 desse livro é o Yoga Sutra de Patanjali, e comentado. Então, tem vários outros livros e cada um faz o comentário, cada autor faz o comentário de uma forma diferente. Se a pessoa é formada eu tenho um que ele gosta mais de uma parte mais científica, o outro gosta de uma parte mais filosófica, e uma na área da psicanálise, enfim. Então, cada autor tem uma interpretação do Yoga Sutra de Patanjali, e eu recomendo esse, acho muito legal, desse Kacharya. O livro inteiro dele é maravilhoso, esse livro, Coração do Yoga. Então, dentro, desse compêndio de informações feitas por Patanjali, né? O Yoga Sutra de Patanjali, estamos com esse tema asanas. Então, vocês devem se lembrar que temos dentro desses 8 membros do Ashtanga, né? 8 angas, 8 membros. Temos ali Yama, Niyama, que foi muito bem representado aqui nos seminários, né? Foi uma delícia de estar assistindo os seminários. Yama, Yana, asanas, pranayama, dharana, né? Concentração, dhyana, meditação, pratyahara, abstenção dos sentidos, e samadhi, tá? Então, esse aqui, asanas, tá? É o que a gente hoje vai estar conversando, e eu espero que incentive vocês à prática, né? Que, enfim, yoga 99% prática, e o resto do tempo é a gente fazendo um esforço para que nossos queridos, pratiquem. Então, as asanas e as suas escolas, né? Para isso que eu fui também convidada para estar aqui falando. Eu vou mostrar para vocês uns slides para que a gente visualize o que são asanas, né? Estão visualizando? Acho que você não está compartilhando a tela, Jyoti. Lá vou eu. Falei que eu não ia mais mexer em muitas coisinhas. Está habilitada para te compartilhar. Ok, já. Pronto, Comandini? Pronto. Então, lá vamos nós. Asanas. Stira Sukhanasana, que significa postura firme e confortável. O que seria uma postura, né? Um alinhamento do seu corpo no exato momento. É como assim, vou tirar uma foto. Pronto, aquela lá é minha postura, ok? O que seria essa firmeza? Essa estabilização. Se a gente pensar no nosso corpo, né? Então, é a estabilização desse eixo para a mobilização das extremidades, ok? Quanto mais forte for seu eixo, melhor a qualidade dos movimentos. Então, vocês vão ver que a força, né, de dentro, ali, perto da sua coluna, esses vários músculos que te sustentam, eles precisam e devem estar fortes, que facilita o alinhamento
e também levar toda essa mobilidade para as extremidades do seu corpo. O outro, sem ser firmeza, que a gente pode, então, relacionar com força, com estabilização do seu eixo. Vem o conforto. Vamos colocar conforto como ausência de dor, né? Então, a permanência dos asanas tem que ser sem dor. Mas a gente precisa ter bhava, aquela motivação, entusiasmo para permanecer no asana. Não vamos, né, encontrar aquela limitação, por exemplo, em Paschimottanasana, a gente projeta nosso corpo à frente, a gente percebe, por exemplo, que na parte de trás da coxa eu senti uma dor. Isso não quer dizer uma dor assim, né, considerável ao ponto de, opa, deixa eu retomar e ficar de uma maneira bem... Não, você tem um jogo aí com a sua motivação, com o seu entusiasmo, para permanecer no asana mediante uma dificuldade. Então, você vai aproveitar os asanas para se conhecer, perceber suas limitações, ver o que você está precisando colocar mais atenção e permanecer nesse conforto e nessa estabilidade, nessa firmeza, ok? Então, a gente vai olhar o asana, assim, vamos imaginar que a gente está colocando esse asana de uma maneira à sua frente, uma figura à sua frente, e a gente vai olhar por um ângulo, certo? Sem esquecer que existem vários outros ângulos que a gente vai não conseguir falar hoje nesse decorrer de 1h30, porque tem muito que se falar sobre asanas, tá? Então, esse objetivo do asana, eu estou olhando com uma visão tântrica, ok? Então, qual que é vamos falar, o mais importante, ou bastante importante aqui nessa visão? É o controle da fisiologia, o funcionamento do organismo, através de 2 sistemas. Então, nós vamos observar o sistema nervoso e sistema endócrino, tá? O sistema nervoso, ele é o que nos conecta do externo para o interno, como também do interno para o interno. Então, toda essa informação que nós temos, que nós captamos e que nós reproduzimos, ela depende do sistema nervoso. Então, é o que nos mobiliza a fazer ou deixar de fazer tudo, né? A reagir de uma maneira automática ou não automática, enfim. E o sistema endócrino? Vamos falar que é a nossa química do corpo. São hormônios e hormônios e hormônios afetando, modificando, nos transformando, nos fazendo sentir todas as sensações. E essa química acontece através do sistema endócrino. Eu não, a partir de agora, não se preocupe muito com, se você achar que está ficando muito complicado, olhe as imagens, tá? As imagens, elas são, a gente é 80% visual, vai dar uma boa base aqui para frente do que é o sistema nervoso e o sistema endócrino, claro que de uma forma bastante... fácil, né? Então, esses 2 sistemas, tanto o sistema nervoso e o sistema endócrino, eles são, assim, o que mais nós vamos nos beneficiar através do asana. A gente fortalece nosso sistema nervoso e a gente equilibra o nosso sistema endócrino, ok? Com a prática dos asanas. E ambos favorecem a sua sadhana, o seu esforço constante na sua busca espiritual, tanto para meditação, como para você estar praticando yamas e niyamas, enfim, o seu esforço em direção à consciência suprema. Por quê? Porque se eu estou com o meu sistema endócrino ok, por exemplo, meu sistema imunológico, estando ok,
eu não vou parar minha meditação por causa de um grande resfriado, de alguma complicação fisiológica nesse sentido que dependa do sistema imunológico. Se eu consigo entrar em um estado de estresse, vamos falar um estresse bom, eu estou com uma vida bastante ativa, e eu consigo equilibrar essa quantidade de cortisol que eu libero, que é um hormônio, que eu libero no meu organismo, eu vou conseguir me manter estável para, por exemplo, estar praticando Kaushik com a Kumudini e fazer a minha rotina, certo? Então, a prática do asana, ele vai te beneficiar muito na sua sadhana também, além do sistema nervoso, sistema endócrino, através do sistema nervoso e do sistema endócrino, tá? Vamos ao sistema nervoso. Bom, aqui eu coloquei corpo forte para a expansão da mente, né? Outra coisa, a gente precisa do sistema nervoso fortalecido para que a gente consiga meditar, e a gente está recebendo nossas lições e tá com o sistema nervoso forte para que a gente consiga fazer esse caminho, né, em busca do primeiro, segundo, terceira lição e assim por diante, através da Kundalini, enfim, vocês, mares, sabem que o sistema nervoso é bastante importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, quem vem a ser o sistema nervoso? A gente olha, né, e fala assim, sempre sistema nervoso, essa foto fica um pouquinho nos colocar assim como o que seria, né, esse sistema nervoso. Visualmente, perceba que o corpo inteiro é tomado por esses canaizinhos aí que mandam toda a informação para essa região central, que é a medula, e vai lá para o cérebro, e aí a gente, não só no cérebro, em várias partes do corpo, a gente faz várias sinapses, né? Bastante informações ali, eletroquímicas, que fazem com que a gente reaja. E os nervos, eles penetram nas glândulas também, né? As glândulas endócrinas, que liberam toda essa química, os nervos também penetram nessas glândulas e fornecem estímulos nervosos, reagindo com mandando aquela informaçãozinha, olha, secreta mais hormônio, secreta menos hormônio, né? Então, é muito importante que a gente esteja com o sistema nervoso e sistema endócrino bastante ativos. O sistema endócrino, essa figurinha é só para a gente, né, tirar um pouco essa coisa, a gente sempre escuta que é sistema endócrino, glândula, hormônio. Essa é uma figura que mostra algumas glândulas do nosso corpo, para vocês perceberem que o asana está massageando muito essa região da barriga, né? Lembra? Todos esses asanas de flexão da coluna, a gente está massageando essas glândulas adrenais que liberam. O que essas glândulas adrenais ali na região da barriga, né? O que elas liberam? É o famoso cortisol. Então, é aquele hormônio que... É uma região que... lutar ou fugir, né? Que a gente conhece bastante. O ovário, os testículos, a glândula ali no coração, sistema imunológico, né? Glândula timo, a tireoide, paratireoide. As de cima controlam as de baixo, tá? Então, por isso, Sarvangasana. Quando você não tem tempo, o que você vai praticar? Sarvangasana. Por quê? Glândulas aqui, principalmente tireoide e paratireoide, controla as glândulas abaixo dela, tá? Asanas, por exemplo, de inversão, como o Shanshangasana, manda aquele
essa região da cabeça, você percebe que seu rosto fica ruborizado, né? Fica bem... Elas são fantásticas para meditação, né? Antes da meditação. Enfim, vocês vão tendo, assim, mais ou menos olhando assim as glândulas, vocês vão conseguir pensar, nossa, eu gosto bastante dessa. Por exemplo, na glândula timo, Bhujangasana, né? A gente empurra o chão e abre o peito. Um asana de extensão, né? Extensão da coluna, a gente abre o peito, é ótimo para o sistema imunológico também. E aqui uma relação entre essas glândulas, né? Vocês viram aquelas regiões e os chakras, né? Aqui estão primeiro, segundo, terceiro, quarto, e essas glândulas, elas estão bastante relacionadas a essas regiões em que há maior concentração, vamos falar assim, maior movimento de energia, são chakras principais, não que não existam outros inúmeros chakras pelo nosso corpo, mas pelo movimento tão importante dessas glândulas, são vórtices, né, maiores aí de energia. E aqui a outra visão, né, dos asanas e chakras, para vocês verem que são vórtices mesmo de energias, né, os principais centros nervosos, então, onde as glândulas estão. E há subcentros nervosos, onde as subglândulas estão localizadas. Então, são figuras para que a gente consiga visualizar realmente o que está fazendo, como funciona mais o nosso corpo, mas é bem mais amplo, né? Por exemplo, como essa figura ao lado, com as subglândulas aí representadas. Né? Então, vamos falar que é uma representação da nossa energia, ou vamos falar de uma maneira mais densa, são nossos nervos, de uma maneira mais sutil, são esses caminhos todos de prana, né? Onde tem esses subcentros bem mais sutis, bem mais... E aqui do lado tem do lado dessa representação dos chakras, né, com as cores, a Kula Kundalini, o canal principal Sushumna, Ida e Pingala, fazendo então essa subida da energia solar e da energia lunar, né? O chakra é um agrupamento de glândulas e subglândulas localizados nos pontos de intersecção de Ida, Sushumna e Pingala, que são esses canais psicoespirituais. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Bom, vai ter as perguntas, se aparecer alguma dúvida, vocês vão ter um momento também de estarem fazendo suas perguntas, ok? Agora eu vou para uma outra parte, que é quanto a... Deixa eu parar aqui. Stop. Ok. Quanto às escolas do yoga, né? Há uma dúvida aos praticantes de asanas, principalmente nós magos, né, do Tantra Yoga, eu mesma, né, vou aqui contar uma historinha. Primeiro eu conheci Baba, né, conheci entre aspas. E depois eu fiz formação de Ashtanga Yoga.
E Ashtanga Yoga, Tantra Yoga, fica aquele conflito, né, gente? Como que eu vou fazer? Baba é baba, entendeu? Ele é, né? Não tem nada a ver com eu ir alguma coisa contra baba na minha vida. E eu fiz a formação, senti muita vontade de fazer a formação de Ashtanga Yoga, fiz Ashtanga Yoga. E nessa época ainda não existia formação de professor de Tantra Yoga. Eram dadas as didis que passavam o seu asana para você estar praticando em casa o seu asana, né, conforme a sua meditação, enfim. E aí, de repente, apareceu o curso de professor de Tantra Yoga, eu já dava aula de Ashtanga, e eu falei, nossa, maravilha, chegou o momento, vou fazer o curso de formação. E aí, a primeira coisa assim, que para mim ficou muito clara é, nossa, ainda bem, agora sim eu vou poder não dar mais aula de Ashtanga. E eu vou dar aula de Tantra, lógico, faz tudo a ver comigo. O meu negócio é baba, logo professora de Tantra Yoga. Não vou ter mais esse conflito na minha mente. Aí eu fui na minha primeiro no curso, né, da Gyanananda, na Jagriti, e né, aquela coisa, eu sou professora de Ashtanga, meio assim, né? E eu dando maravilha. Do primeiro dia até o último, eu conduzi prática de Ashtanga dentro do curso de Tantra Yoga, que eu achando que eu nunca mais ia dar aula de Tantra. Então, assim, aí o Dada realmente me esclareceu que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, e que isso daí tudo vai combinar muito bem se a gente, em alguns... E eu vou informar para vocês como que a gente vai fazer as coisas combinarem, tá? Vamos aos poucos. Mas, bom, voltando, tem todas essas escolas e nós, Marvis, querendo sempre fazer a vontade de baba. Né? E vamos lá. Então, existe, primeiro, né, vamos falar o Tantra Yoga. O Tantra Yoga, vamos vê-lo como um rio subterrâneo de água cristalina que conduz para todos os outros as outras ramificações de rios, que seriam todas as outras escolas de yoga. Porque nós estamos falando de Shiva, né? De Tantra Yoga. E depois foi surgindo, e foi se misturando, e foi surgindo, e aí esses outros afluentes, ok? Então, o que surgiu? Várias escolas. Vamos falar de uma linhagem, por exemplo, Yogananda, Yukteswar, mesma linhagem, tá? Yukteswar, Mahasaya, Babaji, né? Uma linhagem que veio a self-realization, que é essa escola dessa linhagem, que é o Kriya Yoga. Por exemplo, uma outra... Aí tem, né, todas as pessoas que foram lá, beberam na fonte, se espalharam, os professores, e dão aulas referente a isso. Outra linhagem, Krishnamacharya. Vamos lá, Krishnamacharya se ramificou em... Bom, tem um filho dele, né, que é esse livro que eu mostrei para você, esse é filho de Krishnamacharya, Desikacharya. Além da linhagem dele direta, ele teve Patabi Jois, que Charat e tal, que prática é Ashtanga Yoga. Outra ramificação é Iyengar, que tem a escola Iyengar, que vieram de Krishnamacharya, Desikacharya, entende? Então, cria-se uma linhagem. E aí, uma escola de yoga conforme essa linhagem. Uns acabam saindo de Krishnamacharya e ainda se difundiram, por exemplo, parece que são duas coisas que não vêm do mesmo, né? Krishnamacharya, por exemplo, Ashtanga e Iyengar, por serem bem diferentes. São escolas bem diferentes, tá? E assim por diante. Então, eu espero que essa parte de escolas de yoga e colocando o Tantra aonde eu coloquei, fica bem claro e bem fácil da gente perceber que a gente pode mergulhar em uma escola, sair, mergulhar em outra, sair
e trazer as suas ferramentas, né, de cada uma delas que te façam feliz. Falando de Ashtanga Yoga. O Ashtanga Yoga, que eu estou falando aqui, que eu sou professora de Ashtanga Yoga, é uma modalidade, é uma escola de yoga. Ela tem o mesmo nome do Ashtanga Yoga ali de trás, que eu falei, que é o Ashtanga Yoga do Yoga Sutra de Patanjali, justamente para conseguir realmente amarrar a busca da prática do Ashtanga Yoga de asanas, amarrar com essa mesma busca desses 8 passos do yoga e o Yoga Sutra. Tá bem? E o Ashtanga, por exemplo, vamos lá, vamos começar já a pensar em práticas, tá? Eu tenho mais um pouco. O Ashtanga Yoga, uma característica marcante do Ashtanga Yoga, ele é um ciclo fixo de posturas, então você sempre vai entrar nos mesmos asanas. Isso eu acho que é o mais surreal do Ashtanga. Você não inventa alguma coisa, você tem um ciclo fixo. Você começa sempre com Surya Namaskar, A e B, né? São Suryas um pouco diferentes do outro. São vários Suryas Namaskar, vamos lá. Há vários tipos de Suryas diferentes, mas todos eles têm os mesmos princípios, os mesmos asanas, ou com algumas modificações bem pequenas. Mas a intenção de todos eles são idênticas, tá? São pequenas modificações. Então, no Ashtanga, tem um Surya diferente, o Surya A e o Surya B, né? São 2 Suryas. E depois a gente entra numa série de asanas. Começa posturas iniciais ou fundamentais, depois as posturas em pé, depois as posturas sentadas e termina sempre com as posturas finais. Então, eu só estou querendo mostrar as diferenças, tá? E, de repente, algumas ferramentas vocês levam para a sua prática. E o Ashtanga, ele interrelaciona respiração e movimento o tempo todo. Então, você inspira, leva os braços, expira, desce, você inspira, se projeta, e é o tempo todo. Você tem permanências de 5 respirações, o professor fica contando. 1, 2, e assim vai. É para quem realmente gosta de transpirar, que gosta de movimento, que gosta de ter um ciclo fechado de asanas, que você vai, por exemplo, estar praticando em casa. Eu adoro, porque eu não sou das 10 mais, assim, sociáveis, vamos falar assim, no sentido de ir até um espaço de yoga, fazer aula e voltar, e depois ir pela segunda vez, pela quarta, pela milésima vez, como eu tenho alunos que fazem isso, eu acho fantástico o que eles fazem. Se isso precisa para eles, ótimo, mas o que eu faço é que eles consigam ficar livres de mim o quanto mais rápido possível e tenham o seu sadhana em casa, porque para mim é assim, entende? Tem gente que pensa diferente, mas Bhavana que falando, né? Então, eu gosto do Ashtanga por isso. Então, eu consigo ensinar um grupo de asanas e o aluno ele pode estar em casa praticando. Ok, já pratiquei, já estou super legal, estou super feliz com esse grupo, dominei, eu vivenciei tudo que eu tive. Ok, vem para cá, eu te passo mais uns 5, 8 asanas e você continua do começo até os 8. Quando você ficar feliz de novo, achar que precisa de mais um brinquedinho, vem para cá. Mais ou menos assim, para a gente, porque a nossa mente é assim, né? A gente está sempre buscando um pouco mais e esse é para esse tipo de praticante. Por exemplo, eu preciso estar me superando e eu preciso ter uma coisinha ou outra ali para me motivar nesse sentido. Esse é o Ashtanga Yoga. Outra ferramenta bacana que eu acho do Ashtanga é a respiração Ujjayi. Respiração Ujjayi, a gente produz um som na região da glote. Então, como se a gente fizesse assim, ó, só que é com a boca fechada. Então, a gente faz o tempo todo esse barulho.
Talvez meu áudio consiga captar, senão vocês só ficaram olhando mais tranquilo. Esse som, ele produz um calor interno bem grande, e a intenção do Ashtanga é esse calor também, tá? A gente está o tempo todo usando esse calor. E, além disso, ele diminui o espaço de passagem do ar. Então, a gente amplia o tempo de inspiração e amplia o tempo de expiração. Essa é a respiração Ujjayi. Por exemplo, no Tantra, o único asana que a gente utiliza essa respiração é Bhastrikasana. Lembra que vocês ficam deitados, vocês expiram, traz a perna, abraça a perna, retém sem ar, inspira, estica, expira, traz a outra, inspira, depois as duas juntas. Bhastrikasana, né? Postura do fole. É justamente fole por conta dessa respiração sussurrante, dessa respiração que no Ashtanga Yoga é chamado de respiração Ujjayi. E, bom, esse é um é uma prática que fundamenta mesmo o Ashtanga, a respiração Ujjayi. A outra é o Vinyasa, que eu já expliquei para vocês, que é intercalar respiração e movimento o tempo todo, né? Então, esse é o sistema de Vinyasa. Hoje em dia também tem, não só Ashtanga, Vinyasa Yoga, como Vinyasa, como, assim, sem o Ashtanga, né? O Vinyasa, que inclusive a Iris dá aulas ali na Jagriti, fantástica a aula dela. Vinyasa, Drishti, né, que é a focalização do olhar. Então, durante toda a prática de Ashtanga, a gente mantém o olhar direcionado para algum ponto, ou para as mãos, ou para a ponta do nariz, ou entre as sobrancelhas, enfim. É mais uma característica do Ashtanga. Por que essa ferramenta? Essa ferramenta nos deixa dentro de um espaço, entende? A gente não leva o nosso olhar para aquele vasinho de flor que está ali no cantinho da sala da minha prática, entende? A gente se mantém dentro desse território, aqui, sentindo, percebendo cada respiração, que é uma respiração sussurrante, cada movimento, cada pensamento, cada ação, tá? A intenção é que a gente fique totalmente conectado com a prática. Eu gosto muito do Ashtanga por conta dessas ferramentas, sabe? A respiração me deixa muito presente, o Drishti me deixa muito presente em mim, e a intensidade da prática do Ashtanga também, essa coisa do calor é uma característica minha, por eu, desde pequena, vim do esporte, eu gosto disso daí. Esse é o Ashtanga. O Iyengar, ele já tem uma outra ferramenta que eu também acho muito bacana do Iyengar, que é a preocupação ou a atenção, vamos falar assim, a atenção nos alinhamentos. Lembra? Postura é aquela foto que você tira e você percebe qual o alinhamento do seu corpo, né? Como você está. E o Iyengar, ele coloca muito enfoque nisso. E isso deixa a gente muito presente na nossa prática, né? A gente consegue perceber, por exemplo, daqui a pouco a gente vai fazer vamos ficar em Tadasana e fazer como um alinhamento de Iyengar seria, né? Então, ele coloca muita atenção desde os pés, das pernas, então nos deixa com uma atenção muito intensa em o que estou fazendo agora, nesse minuto, com toda esses músculos, esses ossos, o que está acontecendo, né? Então, deixa uma presença muito grande na prática. No momento em que você mexe um pouquinho o seu pé, opa, por que eu mexi um pouquinho o meu pé, né? Por que eu me direcionei um pouquinho para o lado? E isso faz com que a gente crie uma consciência corporal muito sutilizada, muito afinada, né? Porque a gente sai do automático. E é muito interessante ter, por exemplo, vamos falar em Ashtanga, Tantra e Iyengar, né?
No Ashtanga é fantástico utilizar essa ferramenta do Iyengar, porque o Ashtanga já é o contrário, é aquela coisa meio... Se você não prestar atenção, você está ali respirando, respirando, e fazendo um movimento e fazendo outro, né? E se percebendo pouco, porque você já tem que entrar em outro asana e depois outro, e acabou 5. E opa, eu já respirei 10, mas eu estou indo... Enfim, pode ficar alguma coisa um pouco menos... com menor atenção. E você traz uma ferramenta do Iyengar, é fantástico para a prática do Ashtanga, né? De colocar um pouco de calma, de tranquilidade, perceber cada movimento, que é também um das ferramentas do Ashtanga, que é muito bacana, que é o Vinyasa Krama, que a gente deve utilizar tanto para o Tantra quanto para o Iyengar, que não ir para o próximo passo sem uma intenção ou uma atenção muito bem direcionada. É caminhar passo a passo com muita atenção, né? Vinyasa Krama. Essa é um chamado mesmo para o praticante para que, eu vou mudar de asana, de postura. Acabei, por exemplo, no Bhujangasana, inspirei, retive e expirei. Espera, onde é que está meu cotovelo? Como é que está o meu ombro? Como é que está a minha perna? Ela está ativa ou ela não está ativa, o meu pé? E aí depois eu desci, apoiei minha testa no chão, sabe? Fazer cada passo com bastante atenção, né? É uma ferramenta que eu acho que é importante para nós praticantes. E a Iyengar, ele coloca muita atenção nisso, né? Mais atenção do que em outras ferramentas, né? Então, cada escola, vocês vão perceber que tem um jeitinho. E nós podemos caminhar por essas escolas e aproveitar algumas ferramentas. Por exemplo, o Ashtanga utiliza também os bandhas. É outra ferramenta fantástica do Ashtanga, que é essa leve contração na região do esfíncter, uma leve, que é o Mula Bandha, uma leve contração na região do umbigo, que é o Uddiyana Bandha. Tem o Jalandhara Bandha também, que é esse leve fechamento aqui do queixo na direção do peito, a gente já ativa o Jalandhara Bandha. E esses bandhas, junto com a respiração Ujjayi, eles fazem com que essa região da nossa lombar, nessa região das costas ali da lombar, ela fica bastante fortalecida. E é uma região bastante frágil do nosso corpo. Então, se a gente utilizar essa leve contração, que seja assim, a região do esfíncter é mais difícil do que a região do umbigo. Nessa leve contração no umbigo, que é o Uddiyana Bandha, é mais fácil. Então, se a gente pensar, numa postura... por exemplo, de extensão da coluna, em que eu vou levar a coluna para trás, a minha lombar, eu posso sobrecarregá-la. Então, o que eu vou fazer? Vou usar o Uddiyana Bandha, vou fazer uma leve contração na região do umbigo. Por exemplo, em Padahastasana. Inspira, expira, inspira, expira, inspira. Expira e, fui lá para trás em pé. Se eu tiver com o Uddiyana Bandha ativo, ele vai me fazer uma segurança super legal na minha lombar, ok? E o que acontece muito com a gente? A gente precisa praticar posturas de extensão da coluna. A gente precisa, é uma sugestão, tá? Porque a gente fica muito aqui nessa coisa do computador, do sentado, e a tendência é a gente fazer esse fechamento por muito tempo. E essa abertura, ela é muito necessária para a gente, e a gente pode, vamos falar assim, forjar essa postura, né? Que eu falei, a foto do nosso
de como estamos, no nosso dia a dia, no nosso asana. Então, vamos fazer escolhas de asanas. Ai, o tempo está voando. Vamos fazer escolhas de posturas de extensão da coluna para incorporar na nossa sadhana, tá bem? Extensão da coluna, como qual? Por exemplo, Bhujangasana, tá? Outra, eu gosto mais de desafio. Naukasana, Urdhva Dhanurasana, tá? Posturas de extensão da coluna, tá? Levar, projetar-se para trás, para que a gente faça uma compensação dessa postura que a gente vive aí no nosso dia a dia, que normalmente é de bastante fechamento, ok? Essa foi uma dica. E utilizar o Uddiyana Bandha é fantástico nesses asanas de extensão, principalmente em pé, tá? Porque a gente costuma perder um pouco esse até onde eu posso ir. E a lombar é uma região mais frágil da nossa coluna. A torácica, ela é menos frágil, tá bem? Então, eu falei um pouco dessas escolas, dessas ferramentas e dessas observações. Eu queria passar algumas preparações para vocês, que eu imagino que vocês são interessados. Bom, vamos lá, vai. Vamos para ação. Eu vou colocar meu tapetinho, meu celular aqui, para que a gente fique no... Vocês falem comigo, tá? Eu estou entrando um pouquinho, faltam 5 minutos para vocês fazerem perguntas para mim. Mas se vocês quiserem fazê-las, eu paro, ou mesmo a gente interagir aqui, eu venho um pouquinho para frente. O que eu quero mostrar para vocês? Algumas dicas, tá bem? Por exemplo, como somos praticantes de Tantra, nós meditamos. Então, a gente tem essa tendência de estar buscando ficar em Padmasana, né? E aí fica aquela coisa, eu vou e faz força e tal. Queria deixar claro para vocês. Essa é a articulação que faz essa rotação que te permite ficar em Padmasana, tá? É essa articulação, coxo femoral. Não force os joelhos, tá? A rotação do joelho é muito pequena, tá? Tem uma ADM que chama, se vocês quiserem pesquisar, é amplitude de movimento. Tem articulações que fazem uma boa rotação, por exemplo, a articulação coxo-femoral. Joelho não. Então, em hipótese alguma, ficar, vamos falar assim, estamos aqui, né? Ficar aqui tentando forçar o joelho. Você vai fazer todo o esforço para rotacionar essa articulação, tá bem? Exercícios. Junta os pés, se projeta à frente, tá? Sempre procurando estar com esses dois ossinhos, coloca as mãos embaixo e movimenta, encontra esses dois ossinhos, coloque um suporte aqui na metade das nádegas, tá? Para a gente conseguir ficar confortável nesse asana. Ou se senta, né? Fica sentado, se não dá para ficar, não pode ser alguma, porque eu tenho um encurtamento aqui, ó, já grande aqui, às vezes não dá para ficar, ok? A gente fica aqui. Não tem problema, senta numa cadeira e se acomoda aos poucos. Tenha essa consciência de que você vai, uma hora, estar apoiado na parede e vai conseguir ficar com a coluna reta, mas é aos poucos, tá bem? Isso para a gente estar dominando o Padmasana. Mas por que eu vou buscar um asana? Hoje eu tenho uma filha de 5 meses. A mobilidade dela é impressionante. Entende? Ela está mamando assim, de repente ela pega o pezinho dela assim e fica aqui. Eu falo, ai, que delícia, né? E uma fisioterapeuta me disse, olha, a gente está perdendo a mobilidade, né? Veja como a gente era pequenininho.
e a gente vai, com o tempo, com os nossos hábitos, pagando, né, essa coisa de deixar de ser, de nos tornarmos bípedes, a gente está numa transição, a gente está precisando correr atrás para fazer com que essa coluna e essas extremidades estejam num estado saudável, né? Então, força, lembra? A gente precisa dessa força, desse eixo, para que nossas extremidades estejam bem. Vamos para um outro ajuste. Me interrompam quando vocês quiserem, tá? Um outro ajuste, dica ou algo assim. Nos asanas do Tantra, ou asanas em geral, nas posturas sentadas, se a gente partir de um bom alinhamento em Dandasana, que é esse asana, né? A gente sentado, a gente já está no meio caminho para que a gente consiga estar num alinhamento bacana. E que é Dandasana? Dandasana é você com a coluna reta, como se você tivesse um bastão atrás de você, ou como se você estivesse apoiado na parede. Ah, mas eu não consigo porque eu tenho um encurtamento assim. É um caminho, entende? Hoje é assim. Daqui a pouco é um pouco mais, e vamos que vamos, né? Tira uma nádega, tira outra, veja se você consegue colocar esses dois ossinhos no chão. Percebe? Acomodou, cresce a coluna, cresce, como se estivesse se empurrando. Abre seus ombros, apoia suas mãos no chão, e as pernas é outra situação que a gente não coloca muito atenção, né? A gente muitas vezes deixa os pés ali, opa, já estou no asana. Olha, traz os pés na sua direção, já muda tudo, né? E aí, você acha que já acabou? Não. Aí você precisa dar uma olhadinha como é que está a sua respiração. Coloca ampla e profunda. Perceba os músculos da sua face relaxados. E a partir de Dandasana, a gente pode entrar num asana de flexão da coluna, por exemplo, um Paschimottanasana. E olha, é só a gente se projetar um pouquinho à frente, ou bastante, mas a gente não precisa fazer o fechamento dos ombros, né? Porque a intenção nossa não é fechar, lembra? A gente já fecha bastante durante o nosso dia. Então, partiu de Dandasana, cresceu, fez essa tração da coluna, é como se algo estivesse te puxando lá para frente e para cima. E aí você se projeta à frente. Ah, eu só consigo vir até aqui. Está excelente. Entende? É o seu limite. É o perfeito. Você está no máximo num lugar perfeito. Agora, eu consigo pegar meu pé, ó. Aí eu me curvo, peguei o pé. Não é intenção pegar o pé. Tá? Então vamos lá. É aqui. Ah, mas eu quero fazer uma massagem intensa. Eu vou flexionar um pouquinho o joelho e vou pressionar um pouquinho mais. Ok, mas olha a sua coluna. Ela está ainda tracionada. Ok? Eu gosto aqui, tá? Então é isso, tá? Então nós fizemos aí um leve comentário sobre Padmasana e agora Paschimottanasana, tá? Essas inspira, expira, sobe, isso acho que fica bastante claro, né? Bem intuitivo. No momento em que você se projeta à frente, você expira. No momento em que você se projeta para trás, você inspira. Posturas de extensão, né? Que são as que podem ser deitadas, pode ser, como por exemplo, no Bhujangasana. Cotovelos estão próximos ao corpo, os pés estão ativos. E a gente se projeta onde? O peito abrindo, projetando-se acima. Ok? Todas essas de extensão, qual é a nossa atenção? Bandas ativos quando estamos, por exemplo, aqui. Vamos projetar aqui, banda ativa. Tentar manter
o bandha e essa tensão na extensão. Como eu disse em Padahastasana. Como para um lado para o outro, nós nos projetamos para trás, extensão da coluna, bandha ativo, tá? Nos projetamos para trás, bandhas ativos, ok? Então, tanto postura de extensão quanto de extensão, Padmasana, algumas dicas eu vou seguir conduzir. Vou terminar com postura de torção. Toda vez que você vai fazer uma torção, perceba que o seu eixo, topo da cabeça até o cóccix. Esse é o eixo. E você está rotacionando a partir desse eixo. Você não está em extensão e nem está em flexão. Então, você está reto. Vamos falar que estamos partindo de Dandasana para nos facilitar o alinhamento. E aí, nós rotacionamos. Ok? Para um lado e para o outro, mas sem perder esse eixo. Esses são posturas de torção. Joia? Eu vou agora abrir para vocês alguma dúvida. Eu posso começar? Claro. Então, vamos lá. Na verdade, eu vejo muita... Não chega a ser falta, mas pouco comentário com relação à sequência do Chandra Namaskar. Então, muitas têm um enfoque no Surya Namaskar, seja o A ou o B, e eu vejo poucas sequências ou pouca informação. Não sei se é no Ocidente, eu não sei se são as linhagens, né? Se são as várias escolas, voltada para o Chandra Namaskar. Sim. A saudação à lua, né? Perdão. Sim, tem pouca, sim. Eu acho que é por tudo isso que você falou. Não tem uma escola, não tem escolas que estão dando mesmo essa saudação há muito tempo. Há pouco tempo apareceu na internet essa saudação. Já o Surya Namaskar tem há muito tempo, então, mas é uma sequência bacana. Jackie, eu tenho uma pergunta. Esses dias eu fui aplicar o Surya do Ashtanga, que eu particularmente simpatizo bastante, gosto mais. As ashtangueiras de baba, né? Eu gosto bastante dele para aplicar em sala também. E me veio na prática a questão de permanecer respirando, porque eram alunas novas e tal. Tem os mesmos benefícios de, tipo, em vez de eu trabalhar o ciclo como ele é, com a respiração, digamos, eu ficar na prancha, chaturanga, né? Que é a prancha. Ficar ali com os bandhas ativos e com a respiração ativa, por um pouquinho, assim, sabe? Não, porque o Surya, ele é a respiração bem encaixadinha, né? Sim. Eu acho ótimo, eu acho ótimo. E assim, olhando até assim por essa linha, né? Patabi Joyce, que é da onde veio a Ashtanga, no seu livro, no livro dele mesmo, que ele tem um livro que o Lino Miele que publicou, ele diz que se você perceber alguma necessidade do seu corpo, permaneça no asana. Entende? Então, parece para a gente que é super quadradinho, né? Você tem que ficar 5 respirações aqui, mas não, ele mesmo, ele tem menção de que não, olha, esquece. Se você acha que esse asana aqui você precisa permanecer, permaneça. Não faça 5 respirações, faça quantas você achar que seja interessante, né? Então, aí a única que eu não arrisco, que aí eu queria tirar essa dúvida, porque é uma adaptação, né, do original, né? Como é que chama mesmo, que é o cachorro olhando para cima? Urdhva Mukha? Urdhva Mukha. Urdhva, então. Esse, por causa da lombar, aí esse eu só retenho com ar e já tiro, aí eu fico na dúvida. Super! Olha, Urdhva Mukha, você desce chaturanga, né?
Então, vamos lá, essa prancha que você está falando é essa descida, né? Para todo mundo entender. Que seria o apoio, né? O homem gosta muito de ficar ali, né, empurrando, ficar forte e tal. No Ashtanga tem esse movimento, descer, chaturanga, então a gente desce assim, segurando. E já sobe em Urdhva Mukha, abrindo, que é o Bhujangasana, tá? É o Bhujangasana, só muda nome porque muda a escola, é super assim. Bom, e aí foi para Bhujangasana, só que com os braços esticados. Gente, Chaturanga e Bhujangasana, para nós que não estamos mais com o hábito de usar os braços, nós mulheres não vamos mais para o tanque, né? Nós mulheres, a gente já não está mais abrindo as coisas, a gente está casando, né? Fica doido. Enfim, a gente não está mais usando esses braços, essa força, né, todo esse movimento. Então, é uma postura muito difícil, entende? Porque é muito cotovelo, entende? Você descer Chaturanga e Urdhva Mukha, essa região fica super fragilizada. Então, é de leve. É isso mesmo. Opa, vou permanecer ali um pouco antes dessa descida, né? Do Chaturanga, Urdhva Mukha, e vou ficar me fortalecendo. Perfeito, Mundini, sabe? Se fortaleçam antes de fazer isso. Aí desceu, permanece, porque esse desceu e já subiu para o Bhujangasana também é muito forte. Então, tudo devagar, tá? Ashtanga, Surya Namaskar, tanto tradicional, não tradicional, tem esse ciclo, tá? Tem esse descer e tal. Então, faça isso de uma maneira bem devagar, porque nós estamos com falta de força nessas regiões, tá? Mesmo Bhujangasana. Eu faço Bhujangasana, eu paro, e aí estica e vai, porque fazer realmente 8 repetições, não, mas fazer 8 repetições com permanência e desce, vamos devagar, né? Para que a gente consiga não precisar parar um tempo por causa de uma artezinha aí de ter ido um pouco além do nosso limite ali. Joia? Obrigada. Vocês estão entendendo o que a gente está falando, né? Descer o Chaturanga, Urdhva Mukha, do Surya Namaskar, né? Porque o Surya ele é fantástico, gente. O Surya Namaskar com uma preparação para você fazer no seu sadhana, né? E começar o seu dia com Surya Namaskar é fantástico, é fantástico. É um ciclo de posturas que te traz muitos benefícios, né? Depois, em outro momento, vocês façam uma pesquisa, vocês vão ver que é realmente maravilhoso, que tem posturas de extensão, tem posturas que a gente sente aquela força mesmo, né? A gente precisa dessa força. Eu sinto que eu preciso. Quando eu percebo que eu estou meio assim, eu preciso. Eu sou meio... Cada um, mas é isso. Enquanto vocês estão pensando na minha próxima pergunta, e vocês podem me interromper a qualquer momento, eu queria também passar para vocês um cronograma da sua sadhana, né? A gente tem esse costume de meditar, né? Todos nós. Mas quando que a gente faz o asana, né? Tem quem goste de fazer antes ou depois. A indicação é que seja sempre primeiro a meditação, tá? Esse é o padrão, é o que todos os dadas e as didis, né, sempre colocam para a gente, que esse vamos meditar e depois praticar, né, asanas, Kaushik, Quintana. Agora, tem gente que gosta muito de primeiro praticar asanas e depois meditar. Não vamos nos culpar por isso, tá? Isso acontece, às vezes você precisa de uma tensão, de uma carga, de uma descarga, para depois um relaxamento. Ok, hoje eu preciso disso. Ok, tá? Mas tenho isso em mente.
talvez um meio banho, enfim, na hora de meditar, né? Para tirar um pouco desse calor, mas existe isso e pode, né? Tudo pode, tudo é o que é importante a gente estar meditando. E agora o cronograma. Sugestão. Pense no seu lugar, né? Seu lugar de meditar ou um outro lugar. Faz uma leiturinha, sabe? Ou canta um kirtan, ou toca um kirtan, enfim, dá aquelas, né? Faz esse momento. Agora eu estou me preparando para a minha prática. Faça o asana, mas depois faça automassagem. É muito, muito, muito bom a automassagem, sabe? Então, guarda um tempinho, às vezes é pouquinha coisa, você cria um ritmozinho, assim, pequeno, assim, de céu, sabe? É pouco, tá? Encerra com a automassagem. Pratiquei essa, então, ó, sugestão. Dei uma paradinha, pode ser, eu gosto muito de ficar em Shavasana, eu fico em Shavasana um bom tempo e depois eu começo a praticar asanas. Aí eu pratico asanas, aí eu fico em Shavasana de novo, e aí eu faço automassagem. Fechou, já muda total, entende? É uma sugestão assim. É questão mesmo de criar o hábito, né? Como tudo na vida. Sadhana. Então, minha sugestão, assim, de fazer essa prática de asana é essa, ok? Mais alguma pergunta? Namaskar, boa tarde. Eu acho que tudo que você falou é muito válido, mas eu acho que meditação é algo muito pessoal, né? Então, assim, como você disse, eu não consigo, vamos dizer, até consigo, cantando kirtan, se eu cantar 15, 20, aí eu sento para meditar, mas eu já desenvolvi uma rotina. Então, eu acordo, faço alguns asanas, Bhujangasana, né? Alguns que eu já tenho, que são meus, diário. Yoga Mudra é essencial. Essencial, assim, eu acho que é para tudo, né? E depois faço meio banho, os kirtan, faço automassagem, aí quando eu já terminei eu faço bem rapidinho, porque o tempo é muito curto e tem que agilizar mesmo, e faço automassagem, meio banho, venho para os kirtan, e aí sim, é diferente se eu já percebi, eu já fiz várias vezes, se eu só cantar o kirtan, sentar para meditar, assim, o próprio corpo, ele parece que como é que se diz? Ele não sossega, né? Então, eu tenho que fazer asanas, eu tenho. E achei muito interessante você falar, porque é assim, tem regras, mas nem todos somos iguais e a gente precisa ver o que fica melhor para a gente meditar, quando a gente vai meditar. Namaskar. Namaskar. Delícia de escutar, é isso mesmo. A gente precisa arrumar como que a gente vai fazer para chegar no nosso objetivo. A nossa sadhana é essa, né? Então, é isso mesmo, Fátima. Por exemplo, vocês vão pensando aí e me interrompam, tá? Senão eu vou longe aqui. Eu meditava, enfim, eu era formada em Direito, eu conheci o Yoga, trabalhava com Direito, aquela correria, aquela loucura. Aí eu larguei e fui para uma comunidade espiritualista da Ananda Marga para mudar e meditar mais. Eu sinceramente, fiquei um tempo lá, eu precisava de alguma coisa, sabe, eu precisava disso, sabe isso que você está falando? Eu sei exatamente o que é. Eu precisava do Ashtanga, entende? Não tinha jeito. E aí eu fui atrás do Ashtanga, ficou muito bom para mim, sabe? Eu meditava bastante sem o Ashtanga,
E, sinceramente, eu não dava conta, minha cabeça ficava enorme. Eu pegava o metrô em São Paulo, era como se eu estivesse mergulhando em todas aquelas pessoas. Minha limiar da loucura e da lucidez, ele ficou assim, eu assim, então estava desconfortável para mim. Eu precisava de alguma coisa que me botasse no chão, assim, me enterrasse uns 15 palmos para eu poder. Então, a Ashtanga para mim foi imprescindível, senão com certeza não, Baba me tiraria dessa, mas ficou bem mais fácil eu não estar na loucura, entende? Então, cada um é um, e ninguém é melhor do que o outro, estamos todos na mesma busca, tá? Então, por isso, várias ferramentas para que a gente veja como é que vai conseguir potencializar a sua busca, a sua sadhana. Jyoti, eu senti de compartilhar essas questões que o Baba fala, né, de fazer meditação antes, asana depois, está no Charya, mas não é uma regra, é uma orientação, né, uma orientação que o Acharya tem que passar. E ela não serve, aí vou compartilhar algo também da minha prática pessoal. Eu não sou tão pita, não preciso tanto, mas eu luto com cafinha, né, toda manhã. Que, né, levanta para o Panchajanya, tá ali morrendo, assim, né, Baba, por quê? Meditar às 5, nada inspirador, mas assim, porque o meu café de manhã tá lá em cima, então você chega a lacrimejar o olho de sono. Como que você combate esse sono? Porque a meditação do Tantra, ela é uma meditação que você está desperto, você está concentrada, fazendo ela, você não está viajando, você está com a mente concentrada, né? Aí eu preciso, tanto que a minha orientação da minha acharya é fazer asanas, eu faço pancha, tenho que fazer asanas para ir fazer uma meditação concentrada, senão eu vou dormir. Eu fico cambaleando de sono, aí você não faz nenhuma coisa nem outra. É o que a Fátima já, pelo que é o relato dela, ela precisa para quietar a mente, né? E acalmar, e eu é por sono. Então é isso, eu acho que quando o Baba dá essa recomendação, orientação, não é uma regra, porque senão vira um dogma, né? É uma orientação geral, e aí cada caso, realmente, como você disse, vai ter um ajuste, né? Para aquela personalidade. Joia, gratidão, né? Interessante você falar isso, porque eu sou Pitta Vata, né? E assim, de manhã eu estou fazendo Panchacharya. Realmente, eu sou muito. Aí entra o Pitta, disciplinada. Me propus, eu vou fazer. Nem que eu esteja assim, sabe? Nem que vaca. Então, assim, o que eu faço? É muito cedo, né? Termina o quê? 6 horas. E o grupo de Fortaleza meditava às 6h30. Aí foi extinto, até por conta do Panchacharya, enfim. O que eu faço? Eu vou preparar meu café e eu volto. E aí, das 6h30 até às 7, que era o que nós meditávamos, eu volto a meditar. Então, eu estou fazendo assim, porque, claro, a meditação mais tarde, tem dias que é incrível, nem que eu lave o rosto, assim, um sono mesmo, né? Mas é aquela coisa do Pitta, eu me propus, eu vou fazer. Não é eu vou tentar, eu vou fazer, né? Então, mas eu entendo o que você está falando. E a história do asana, principalmente a Bhujangasana, eu faço o Naukasana depois, mas a Bhujangasana e o Yoga Mudra eu tenho que fazer, senão eu durmo. Uma vez eu caí dormindo, assim, caí para frente. Isso lá no parque, né? Então, imagina, então, quer dizer, aí eu faço. E eu achei interessante, porque eu vou só me estender mais um pouquinho, porque a minha formação em yoga é do Hatha Yoga, né? Eu primeiro fui aluna, eu vim da dança, um dia parei, o que eu estou fazendo aqui? Aí fui para o yoga. Então, pratiquei, depois eu fui fazer as formações, fui formada primeiro pela Hatha Yoga, quando eu conheci vamos dizer, Baba, filosofia, eu precisava do mestre, queria meditar. Não conseguia aquela história de sentar e aí vem, você parece que vai ficar louca mesmo. E quando eu conheci e realmente aderi à metodologia, aí eu consegui meditar, né? E achei meu mestre, que eu tinha, assim,
sabe? Uma busca muito interior para achar mesmo. Então, achei, mas tem essas particularidades que são né? Fátima, está cortando o seu áudio agora no final. Eu acho que Tantra é isso, vamos dizer, é você colocar, não uma vez eu tentando, mas não consegui, mas eu agradeço. Tchau. Namaskar. Tchau. Namaskar, querido. Jyoti, eu queria trazer um comentário também, que eu me identifiquei muito com o que você falou de aterrar, né? De chegar um pouquinho para o chão, porque eu tenho uma constituição vata, sempre aquariano, sempre muito mental, intelectual, e eu vejo que, assim, mais ou menos, mas a maioria dos Anandamargis tem um padrão mais intelectual, né? Assim, mais ambiente universitário, acadêmico em geral. E o que você falou, né? De só meditar você beirava a loucura. Eu acho que isso é muito comum, na verdade. Claro, não vale uma generalização, mas realmente a gente acaba mesmo ficando assim no mundo das ideias, no mundo da fantasia até, né? Quando a gente está meditando muito e se desconecta da realidade em todos os aspectos, né? Seja vida familiar, vida social, econômica, trabalho, estudo. Eu tive dificuldade, já tinha antes, né? Mas depois da meditação também tive mais dificuldade para estudar na faculdade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso, como é que os asanas especificamente trabalham os doshas, né? A gente já trouxe um pouquinho. Se tem recomendações específicas, se a gente tem que focar em algum tipo de prática diferente para cada... Bhavamitra, super, super, super legal você colocar. Sim, é muito isso, sabe? Essa coisa do corpo, da fisicalidade, ela faz um contraponto, sabe, com essa outra situação que é a da meditação, né, dessa sutileza toda. E a gente precisa estar presente, né? A gente precisa estar presente nessa realidade. Não adianta, sabe? Olha, eu fui fazer um curso chama bioenergopatia, estudo das energias de vida, com físico e biólogo, para eu conseguir compreender um pouquinho essa parte desse universo invisível, né? Desse psicobiocampo, como é que é? E a gente é um curso bem amplo, né? Mas a gente treina até a fazer essa leitura desse psicobiocampo, vamos falar assim, né? Desse outro corpo. E realmente, se a gente cria um movimento muito mental, o nosso psicobiocampo, ele fica gigantão, sabe? É fantástico de olhar. Então, eu precisei estudar isso daí para eu ver o que estava acontecendo. E aí, você vê assim, é uma cabeça enorme, e aí no pé, você não sente nada de energia, sabe? Não é que não sente, não existe. A gente fica cabeção, e a gente fica muito instável, porque lá no chão não está rolando, os nossos pés ficam gelados e assim por diante. Então, até nessa leitura do invisível, a gente consegue ver que realmente é muito grande, a gente precisa realmente. Então, dica bacana, levar esse pezinho para a terra, usar água e sal, como era antigamente, para remover o eletromagnetismo, porque nós todos que temos esse cabeção, assim, que estuda, eu sou atualmente intensa, entende? Se eu não tenho todas essas ferramentas, tanto que eu moro na praia, gente, é onde me deixa um pouco mais. E água com sal é fantástico, porque a gente cria um ambiente mental tão intenso que é um eletromagnetismo gigante para o nosso corpo. Não só esse eletromagnetismo físico de antena celular, mas a gente cria mentalmente uma mega de uma energia ali, que se a gente colocar na água e no sal, é um meio mais eletrolítico, chama. Ele puxa esse eletromagnetismo. Então, faço esse teste. Água e sal nos pés, você já vai perceber super legal. Faça prática
use os seus pés na terra, coloque seus pés na terra também, para tirar esse eletromagnetismo também, tá? Isso são dados científicos mesmo, eu fiquei lá com bastante tempo com o Geraldo Medeiros, bioenergopatia, se vocês quiserem dar uma pesquisada, é muito interessante. Outra coisa, automassagem, super, entende? Essa coisa de você se sentir mesmo. É muito legal você estar se percebendo, faz no seu corpo mesmo essa coisa, opa, que região do meu corpo está com uma tensão maior, sabe? Usa o seu corpo para uma ferramenta de autoconhecimento. Aí você vai começar a se ligar um pouquinho mais nele, certo? Outra, transpira, coloca essa circulação sanguínea funcionando. Então, Surya Namaskar, eu, como Dini, mais um pessoal aí do Ashtanga, do Tantra e do Ashtanga, a gente gosta muito por isso, sabe? Essa coisa de fazer essa circulação sanguínea tá funcionando, além de te criar um ambiente mais alcalino, que é muito legal para o seu sistema imunológico, você tem aquela energia de vida, sabe? Aquela coisa de se sentir, eu estou presente no meu corpo, porque a gente precisa sentir isso. E esse calor, esse transpirar, e entrar esse ar todo dentro da gente, levar todo esse ar, esse orgônio ou esse prana para dentro dos nossos órgãos, dá essa sensação de vida, de estar presente no corpo, né? Que a gente adora estar presente em Baba, mas a gente tem que estar presente no nosso corpo para a gente estar lá também, né? E se sentir muito bem nessa fisicalidade aqui, que para mim foi bastante difícil no momento, por isso eu procurei o Ashtanga. Eu precisava sentir que eu ficava muito no meu mental, eu não precisava mais sair de casa. Pra vocês terem uma ideia, eu saí desse local que eu fiquei, eu me mudei para uma cidade que ninguém me conhecia. Eu fiquei 4 meses, a minha comunicação era assim, eu ia para uma padaria, eu ainda não fazia pão, eu ia para a padaria e eu fazia assim, eu não falava. Eu fiquei 4 meses sozinha no lugar, já estava totalmente confortável. Eu falei, como é que eu posso me deixar de uma maneira bem confortável? Eu já tinha feito um fundo de garantia, porque eu trabalhava com direito, pá. Falei, maravilha, eu vou para um lugar que ninguém me conhece, fechou, eu vou ficar meditando, imagina. A minha comunicação com a padaria era assim, gente, eu não falei com ninguém, eu não falava. Aí que eu fui voltando, eu fiz o curso de Ashtanga, e fiquei praticando esses 4 meses, né, nesse lugar. E aí, depois que eu comecei a dar aula, entende? E eu comecei a... Ufa, vamos lá, agora eu preciso fazer alguma coisa, né? E comecei a me comunicar. Então, para mostrar o tanto que a gente cria uma zona de conforto. E vamos lá, nós precisamos nos interrelacionar com o mundo, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muito o que trabalhar para a Baba, né? E a gente potencializa isso com essa fisicalidade. Vamos mandar energia para dentro, respirar, 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 respirar. E essas são minhas sugestões. Pratica que tudo virá, né? Como diz Patavi Joyce. Desculpa. Pode falar, Alexandre. Oi, Namaskar. No comecinho da apresentação, você mencionou a respeito do Ashtanga, enfim, você falou, inclusive deu uma bibliografia, né, que é o livro do Desikachar, mas você também mencionou, não sei se mencionou o nome do livro, mas você mencionou que tem uma bibliografia de yoga e psicanálise, ou eu estou enganado? Não, esse é um Yoga Sutra, é um livro de Yoga Sutra. A autora, ela faz comentários do Yoga Sutra de Patanjali com uma visão dela, que ela é psicanalista. Você saberia o nome dessa autora? Eu estou com a minha biblioteca aqui, mas eu acho que ela não está. Eu posso... Pega o meu contato, ou alguém, por favor, coloca meu contato no WhatsApp aí, que eu passo para você. Tá bom, muito obrigado. Imagina, um prazer. Obrigado, Namaskar. Namaskar, querido.
Mais alguém? Alguma pergunta, alguma dúvida quanto asanas, às vezes algum asana, algum ajuste que talvez eu possa também estar... Se ninguém tiver pergunta, eu tenho. Mas não é bem... Tu não falou disso hoje, mas eu vou aproveitar. Peraí, a Anny tá dando namaskar, vamos ver se ela quer falar alguma coisa. A Benite. A vela, Jyoti, para quem tem hipotireoidismo e hipertireoidismo, a vela e o peixe, pode fazer ou não? Pode, ou se pode. Pode super. Que ajuda a regular, né? Super, para regular, justamente. Deve fazer. Né? E é só a hipertensão que não pode, né? É só hipertensão. Não tratada, né? Não tratando, enfim. É melhor não fazer, deixar a pessoa pegar aquela prescrição, falar que não é esse número, tá? É 99173, não é 00173. Viu, Comodini? Mas a vela, nossa, é fantástico. Agora, eu queria até aproveitar, eu estou com tempo, é tranquilo para vocês a vela, vocês entendem que a vela é super importante, mas é uma região aqui, né, tireoide para tireoide, mas que essa região é a região mais frágil da nossa coluna, que é a cervical. Então, vamos iniciar a prática da vela na parede, ou com um apoio, né, um bom apoio aqui na região das costas, e ir subindo na parede devagarzinho com os pés. Porque, às vezes, a gente viu a vela, mas não aprendeu com o professor, né? E aí, você simplesmente dá aquele impulso para trás. E você pode machucar a sua cervical, né? É um asana que se deve tomar bastante cuidado. Eu acho que é o asana que mais se deve tomar cuidado, inclusive. Porque a cervical, ela é muito frágil. Vocês querem que eu demonstre como é que é na parede ou é tranquilo para vocês? Vamos lá, já foi. Deixa eu ver como é que eu vou me colocar. Eu vou usar essa paredinha aqui. É uma parede pequenininha, mas vai ser o suficiente para vocês entenderem. Olha, eu vou chegar com as nádegas o mais próximo possível da parede, ok? Apoiei meus pés. Daqui eu vou empurrar o chão e vou descolando, ok? A gente não deve nem falar quando está fazendo esse asana, tá? Não é legal para essa região. Então, eu vou primeiro demonstrar e depois eu faço mais comentários. Legalzinho. Vou guardar isso. Tranquilo? Isso daqui, iniciante. Até aqui, olha, você já está numa inversão. Você já está fazendo a massagem nessa região, né? Ah, eu consigo fazer aqui, depois aqui. Ok, permanece aqui, tá? Falar, eu não consigo fazer esse asana. Coloque, vocês não são professores, mas eu diria para quem é professor, para quem está ensinando alguém em casa. Coloque na parede
E olha, já estamos na postura. Estamos recebendo os benefícios do asana. Ah, mas se eu tiver com a perna aqui e aqui, ok, mas vamos um passo de cada vez, com bastante segurança, tá bem? Ah, mas agora eu consigo, olha, e se eu seguro aqui? Ok. Ah, mas só até aqui e eu consigo levantar. Ok, esse é o próximo passo. Conseguiu levantar ao ponto de ficar com os dois, olha, ok. Tá bem? Para depois, então, juntar os cotovelos, ficar bem alinhadinho e seguir. Aí, consegui. Ah, agora eu consegui me sentir super segura aqui. Ok? Se certifique que esse teu espaço, está vendo minha mão aqui? Aqui, ó, passou na cervical. Do outro lado, apareceu sua mão. Essa curvatura, ela deve ser preservada. Você não vai retificar a cervical. Retificar é perder essa curvatura, que é uma curvatura natural, e deixar retinho. Não é necessário, não deve-se fazer isso. Por uma época, os professores, há bastante tempo, há mais de 20 anos atrás, você via quem praticava yoga, eram todos retificados nessa região. Tudo retinho aqui. De tanta sarvangasana, em cima da cervical, retinha, totalmente desnecessário, tá? A gente acaba com uma curvatura, tudo isso tem uma função dela existir, ela tem uma mobilidade para que o peso esteja distribuído, é uma região frágil, então vamos tomar bastante cuidado com a cervical. A outra possibilidade é colocar, como eu falei, uma toalha um pouco grossa nessa região, justamente para fazer com que a cervical mantenha essa curvatura. Tá? Qualquer apoio que você achar interessante, se houver necessidade, tá? E usar a parede. Ah, me sentir super seguro. Você já está se segurando ali, sua perna está acima. Você está recebendo os benefícios. Ah, eu quero abrir um pouco mais. Ok. Atenção para não retificar. Ok? O peso deve estar sobre os ombros e não na coluna. É posto sobre os ombros, exatamente. Apoio nos ombros. Mais alguma questão de Sarvangasana ou algum asana, aproveitando que o meu tapetinho já está ali? Oi, namaskar, eu sou Maíra, de Pontal. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Então, eu tenho uma dúvida em relação... Minha aluna, ela não consegue ir do cachorro olhando para baixo para trazer o pé entre as mãos para fazer o corredor, por exemplo. Faz tempo já que ela está fazendo aula, eu não acho que seja uma questão de alongamento, eu acho que ela não consegue elevar o quadril, ela não consegue entender o movimento. Mas, assim, ela está ficando até angustiada de não conseguir fazer, ela sempre fica com o pé atrás. Não conseguir entender o movimento que ela teria que fazer. Uma sugestão, tá? Levar e trazer. Olha só, eu estou na ponta do pé, tá? Tranquilo, ó. Estou na ponta aqui na Adho Mukha. Eu poderia estar com todo o calcanhar no chão, tá? Mas vamos deixar na ponta para ficar mais confortável no asana. Qual que é a intenção do asana? É que a coluna esteja retinha para lá. É uma tração, tá? A Adho Mukha é uma tração. Deixa eu me virar aqui. É uma tração. Eu vou fazer com esse braço porque, ó, tá? É aqui. Essa é a intenção. Ah, eu não consigo esticar, aproveitando a sua dúvida, tá, Maíra? Não é esse o caso, mas eu já estou aproveitando. Eu não consigo esticar para ficar nessa postura.
logo eu faço um fechamento em algum momento. A intenção é que você estique a sua coluna, faça uma tração, tá? Então, a gente pode deixar o joelho flexionado, como pode deixar também o joelho esticado. Mas para fazer esse caminhar, pede para ela flexionar e trazer e voltar. Esse é o exercício. Sobe e dá um impulso, também é outro. Trazer essa perna próxima. Se a pessoa ela tem uma perna muito comprida, às vezes cria uma dificuldade, enfim. É uma questão de prática mesmo e de fazer. Levanta, dá um impulso e leva. Tá? O que fica mais fácil, Maíra, é realmente você estar com esse pé flexionado e trazer o joelho mais próximo possível. Ah, não consigo, preciso tirar um pouquinho o braço. Ok. Daqui a pouco entra. Tá? Não tem muito o que correr. Tranquilo, Maíra? Sim, obrigada pelas dicas. De nada. Mais alguma coisa, pessoal? Então, o Adho Mukha e o Urdhva Mukha, aproveitando que eu estou no tapetinho, é aqui, tá? Então, a gente está aqui em Adho Mukha, podemos fazer aqui, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha, tá? Esse descer pode ser com o joelho flexionado, como pode ser sem flexionar. Mas é essa transição aqui toda que a gente precisa se fortalecer. Ok? Principalmente o cotovelo. Uma vez eu entrei num convite são 108 Suryas Namaskar. Gente, como que isso pode ser possível, né? Aí eu estava um tempo sem praticar. Eu peguei e falei, deixa eu ver quanto que eu consigo. E, como você, Fátima, eu sou uma pita. Aí eu comecei a praticar. E eu achei uma delícia. Gente, meu cotovelo, vocês não fazem ideia. Aí pronto, mais 2 meses cuidando do cotovelo. Entende? Então, bastante cuidado, sem exagero, não há necessidade nenhuma de exagerar, tá? Não vamos além do que nós estamos preparados nesse momento, devagarzinho e sempre, né? Acho que se fizer Surya Namaskar é uma prática fantástica. Tudo devagarzinho, pode ser assim, vou elevar os braços, olhar para as mãos. Vou ficar 3 respirações, eu vou descer e ficar 3 respirações. Eu vou alongar a coluna e vou ficar uma respiração. Eu vou descer em Chaturanga e já vou ficar mais 2 respirações lá embaixo, porque eu desci em Chaturanga. Tudo bem. Depois sobe, abre o peito do Urdhva Mukha, sabe? Devagar. E essa é a primeira vez. Depois na segunda, terceira, quarta, até que a coisa fica fluida e você não precisou mais respirar. Desde que mantenha esse tempo de inspiração e expiração amplo, tá? Então, nada de encurtar a respiração em asana nenhum. Nada de encurtar a respiração. É ampliar a respiração, tá? E aí é a hora de mudar. Quando tá com a respiração ampla, profunda. Eu fiquei pensando nada de encurtar a respiração nos trasana do camelo. Quem consegue? Não, tem umas, né, Mayurasana, né, que são muito fortes, né? Mas a intenção é essa. A intenção é que a gente respire, fica um pouquinho, mas com a respiração ampla,
Às vezes a gente faz uma respiração tipo cachorrinho, né? Por exemplo, Mayurasana, nós que somos mulheres, né, ela já é uma colocação assim, em cima do seio, é muito difícil. Então, é bem difícil. A gente faz uma respiração bem mais curta. Ok, mas a intenção não é essa. Então, sim, um pouquinho apoiado o pé lá, eu prefiro apoiar o pé, respirar. Daqui a pouco eu sei que, daqui a um bom tempo, que aí fica um pouco mais fácil. Muito bom, Joyce. Muito bom te ouvir, como sempre. Foi muito Adoro rico. sua companhia. E queria ver se vocês têm mais alguma dúvida para o encontro de hoje, aproveitando a oportunidade de ter a Joyce com a gente. Tá com as câmeras desligadas. Alguma contribuição? Enquanto o povo vai pensando aí, Joyce, sabe, trocando uma ideia mesmo, dos cabeções, né, dos Vipras, que o Baba fala aqui, que antes vocês estavam falando. Uma coisa que o Baba fala muito, assim, só que eu não sei em qual, deve ter algum livro do Prout, né, não sei dizer em qual, mas o que regula a Vipra é trazer o Shudra, né? Essa mentalidade Shudra. E o que é o Shudra? É o braçal, é o físico. Aí se você... Sabe aquela frase do interior, vai carpir um lote? É tipo isso. Tá muito no plano mental com cabeção, vai pra terra, sabe? Vai cuidar das plantas, vai fazer alguma ação, limpar a casa. Não só nos asanas, né? Mas isso ajuda a regular demais a nossa mente. Para os Vipras. Super legal. Acho que vamos indo. É bem isso, Maíra. Ai, ai. Vai lavar uma louça, né? Quando você vai sair com a mente fresca. Ai, gente. Joyce, eu acho que você é a única kirtaneira nossa. Eu tentei aqui ver, mas, ó, tem algum kirtaneiro ou kirtaneira para a gente encerrar nosso encontro? Tinha um Anil, mas ele acabou de sair. Eu tinha falado antes com ele. E o Anil, hein? Que é um excelente quintaneiro. Manda uma mensagem para ele, volta. E tocar o Pô. Ele já esteve aqui na ilha também, na Ilha Bela, no encontro, praticando a Ashtanga. Opa! Bom, então vamos encerrando com Kirtan e nos vemos domingo que vem. Jyoti, muito obrigada pela presença. Você está até iluminada aí, ó, o sol na... Isso. Agradeço a todos, viu? Foi um prazer enorme a companhia Satsang, hein?
Parampita Babaki. Já. Obrigada. Namaskar. Namaskar. Obrigado a você. Vamos deixar o namaskar. Obrigada. Gratidão, pessoal.